do direito sucessório, estou eu aqui mais uma vez para dar mais algumas dicas para vocês sobre o direito sucessório, tá? Portanto, faleceu determinada pessoa. Qual é o momento? Quando se abre a sucessão? Está lá no artigo 1784 do Código Civil. Abre-se a sucessão com o evento morte. Então, abre-se a sucessão com o evento morte, com o falecimento. Daniela, mas qual a importância da gente saber de qual é o momento abre-se a sucessão? A importância de a gente saber qual é o momento que abre-se a sucessão é porque nós temos uma consequência imediata com a abertura da sucessão com evento morte, que todos os bens do falecido serão transmitidos aos seus sucessores. Então, é uma consequência imediata da abertura da sucessão. Então, nem antes da morte e nem pós-morte, mas imediatamente com o evento, com o fato morte, com a ocorrência da morte, transmite-se então a herança, o patrimônio deixado pelo decujus aos seus sucessores. Então, isso está lá previsto no artigo 1784 do Código Civil. Mas, muito importante saber também é que abre-se a sucessão, mas qual é o local dessa abertura da sucessão? Então, o local de abertura da sucessão está previsto no artigo 1785 do Código Civil. Então, bom, faleceu alguém, onde será proposta a ação de inventário? Né? Qual o local de abertura dessa sucessão? Então, nós temos 3 regras que o próprio Código Civil traz para a gente no artigo 1785. Primeira regra, abre-se a sucessão no último domicílio do falecido, tá? Daniela, mas se ele tinha vários domicílios, então, por questão de prerrogativa, poderá ser aberto no foro de qualquer um desses domicílios. Agora, o contrário, Daniela, ele faleceu, determinada pessoa faleceu, mas não sabemos o último domicílio, ou o domicílio era incerto, não sabido, ou o que fazer? Então, nós vamos para a segunda regra, que é a situação do local dos bens deixado por esse falecido. Então, primeira regra, último domicílio. Não tendo domicílio certo, vamos para a segunda regra, que é a situação dos bens. Daniela, mas e se ele deixou diversos bens em diversas localidades e não deixou domicílio certo? Então, nós vamos para a terceira regra, que é o local do óbito. Então, nós temos 3 regras aonde abre a sucessão e, consequentemente, ajuiza-se a ação de inventário. Primeira delas, então, nós vamos olhar a questão do domicílio. Se o domicílio é incerto, então, localidade, situação dos bens. Se são vários bens ou se também não deixou nenhum bem, então nós vamos para a terceira regra de competência, que seria então o local do óbito. Lembrando então que se trata de uma competência relativa, territorial, portanto prorrogável. Fica a dica para vocês, tá bom? Então vocês já sabem quando abre a sucessão, local de abertura da sucessão. E uma outra coisa imprescindível e muito bacana de se saber, qual é a lei que se aplica à sucessão, tá? Então, olha só, determinada pessoa venha a falecer. Nós temos um prazo para que depois a gente possa ajuizar a ação de inventário, que mais tarde eu vou falar sobre isso, tá? Mas nesse lapso temporal, entre o evento morte e entre a abertura da sucessão, a abertura do inventário, melhor dizendo, a lei muda. Há uma alteração legislativa em relação ao direito sucessório. Qual a lei que se aplica? Aplica-se a lei da data da abertura da sucessão e quando se abre a sucessão, pessoal, com o evento morte. Então, portanto, a lei que será aplicada será a lei do dia do evento, do fato morte, que ocorreu a morte, portanto, do falecido, ou vai ser aplicada a lei quando for aberta o processo ou a ação de inventário. Entenderam a questão? Né? Então, houve uma alteração legislativa no meio do caminho. Quando, então, a pessoa veio a falecer, era uma lei. Quando da abertura da ação de inventário, outra lei.
qual a lei se aplica? Qual a lei nós deveremos, então, utilizar para que possa ser transmitidos aos sucessores a herança do falecido, do decujus, tá? Então, está lá previsto no artigo 1787 do Código Civil, que coloca para a gente que a lei que vai reger será a lei condizente com a abertura da sucessão. Então, vamos supor, vamos pegar como, por exemplo, o Código Civil de 1916 que nós tínhamos e o Código Civil de 2002. Vamos supor que uma pessoa faleceu ainda com a lei do Código Civil de 1916 em vigor. Faleceu no ano de 2000. Então, estávamos sob a vigência do Código Civil de 1916. E, por um motivo alheio, que agora, né, não há de se falar sobre isso, veio me ajuizar a ação de inventário somente no ano de 2003 e já diante da vigência do Código Civil de 2002. Qual é a lei que vai aplicar? Aplica-se o Código Civil de 1916 ou aplica-se o Código Civil de 2002? Aplica-se a lei que estava em vigor na data da abertura da sucessão. A abertura da sucessão foi quando aconteceu o evento morte. Então, aplica-se, então, ali a lei que regia o Código Civil de 1916. Diferentemente, nós temos que observar quando nós falamos do testamento, tá? Por quê? Porque o testamento, ele tem todas as suas formalidades trazidas pela lei que teve que ser verificada, porque caso contrário, esse testamento não terá validade, esse testamento será nulo de pleno direito. Então, vamos supor que uma pessoa, ela faça um testamento, né, há 20 anos atrás. Então, há 20 anos atrás, nós estávamos sob a vigência, então, né, do Código Civil de 1916, com as formalidades, com a capacidade, por exemplo, de acordo com o que estava no Código Civil de 1916. E ela vem a falecer agora, no início, né, desse ano. E nós estamos sob a vigência do Código Civil de 2002. O que vai prevalecer, tá? Mais uma vez, prevalece, então, a lei da data da abertura da sucessão. Então, se ele veio falecer nesse ano, no meu exemplo, no início do ano, aplica-se as normas, então, condizentes do Código Civil de 2002. Mas, em relação às formalidades que foram feitas no testamento àquela época, em relação à capacidade de testar do falecido, que à época, enquanto vivo, testou, realizou seu testamento, essas sim serão consideradas válidas e perfeitas se forem feitas condizentes de acordo com a lei que regia o testamento àquela época, que no nosso exemplo seria o Código Civil de 1916. Então, meus queridos, leiam, façam a leitura do artigo 1784, 1785 e 1787 do nosso Código Civil, que foi essa pequena explanação que eu disse para vocês, tá bom? Em relação ao vídeo em toda íntegra, eu posto mais tarde para vocês no portal da Faculdade Pitágoras. Um super beijos e até! Hoje tem aula de Direito Sucessório. Até, galera! Beijo!